Júnior, ele é deputado, é um dos parlamentares que apoia o uso de dois medicamentos, né, contra o coronavírus, a hidroxicloroquina e a cloroquina, e propostas defendidas pelo governo federal nesse momento de combate ao Covid-19. Deputado, a gente agradece imensamente sua disponibilidade de falar conosco, desejo um ótimo dia para o senhor e já começa perguntando como é que tá os cuidados pessoais do senhor, que estão os cuidados pessoais do senhor, né? Os deputados, a gente sabe que muitas vezes precisam estar sempre em deslocamento, né? No caso do senhor do Paraná, tem atividades em Brasília, precisam estar em deslocamento. Como é que está os cuidados pessoais do senhor em relação ao coronavírus? A gente deseja um ótimo dia aqui da Bahia para o senhor. Bom dia, Fernando Moreira, bom dia à população de Feira de Santana, ao sertão baiano, esse estado tão lindo. Bom, é um prazer estar falando com vocês. Eu sou deputado do estado do Paraná. Aqui nós temos uma situação relativamente tranquila em relação a essa pandemia. Nossas UTIs não chegam a uma ocupação de 30%, alguns locais 20%. Nós tivemos, nesses 3 meses, menos de 30 pessoas que faleceram na capital, que é Curitiba, e 100 e poucas pessoas no estado do Paraná. Ou seja, a dengue matou muito mais aqui do que o Covid. Nós temos uma boa estrutura médica, a telemedicina funcionando, o Estado utiliza, em boa parte dos pacientes, em sintomas leves, a azitromicina e a cloroquina, e é claro que eu tomo cuidado, eu não parei, eu estou indo para a rua, tenho que ir, eu uso a máscara, eu uso álcool gel, eu mantenho certa distância. Infelizmente a gente não pode abraçar nem nesse momento as pessoas, mas de qualquer maneira as coisas estão caminhando relativamente bem aqui no estado do Paraná. Bom, como é que o senhor tem acompanhado esse momento que o país passa, né, o mundo passa em relação à pandemia da Covid-19, mais especificamente aqui no nosso país, em relação ao número de casos e, sobretudo, a condução do governo Bolsonaro em relação à Covid-19? Bom, a rede hospitalar brasileira, ela é muito falha em todo o país. O número de UTIs é pequeno em relação ao que deveria ser, e quando as pessoas têm caso grave, fica uma situação um pouco difícil. De qualquer maneira, foram comprados muitos respiradores, foram investidos dinheiro significativo em todas as cidades do Brasil, em todos os estados do Brasil, para melhorar a infraestrutura, para contratar mais médicos, para liberar equipamentos. E como uma doença nova, o coronavírus, você não tem um tratamento específico para ele. Quem utilizou nos primeiros sintomas esses medicamentos, azitromicina e cloroquina, teve sucesso muito grande para evitar que as pessoas desenvolvessem a doença. Mas não é uma coisa testada, porque para você fazer um medicamento específico para a doença, vai levar mais de 1 ano, no mínimo. Ou seja, você hoje tem que fazer a defesa com aquilo que você tem. Até dezembro, a Organização Mundial da Saúde dizia que o vírus não era transmissível entre seres humanos. Em janeiro, que ela, não, é transmissível sim. Ou seja, é uma situação nova para o mundo todo, e tem pessoas que acham que o lockdown é uma coisa boa, se você trancar as pessoas em casa e não poderem sair. Eu acho que isso é um absurdo. Você tem que, como o presidente também pensa, cuidar das pessoas que têm doenças crônicas, como diabetes, como doenças cardíacas e outras, e pessoas idosas, e a população tem que poder trabalhar, senão você vai ter outro problema, você vai ter desemprego, miséria, fome, você ter suicídio, depressão, outras. Você cuidar também do emprego das pessoas, do trabalho, da vida das pessoas, é cuidar também da saúde. As duas coisas estão interligadas. Infelizmente eu vejo a esquerda fazer política com o coronavírus, torcer para que mais pessoas morram e botar a culpa no presidente. É uma vergonha o que a esquerda do Brasil faz. Eu sou deputado do PSD, eu sou um deputado independente, mas eu chego a ter nojo da esquerda brasileira.
Bom, como é que o senhor tem visto essa situação em relação... O senhor falou da questão do isolamento social, do uso dos medicamentos. A gente tem visto no país hoje uma orientação por parte do governo federal e muitas vezes, dependendo do estado em que se esteja, uma outra orientação por conta dos estados. Aqui na Bahia a gente tem isso, por exemplo, aqui tem sido massificada, pelo menos nas publicidades do governo estadual, o governador fala a todo momento da necessidade, de acordo com ele, do isolamento social. Por outro lado, a cloroquina não é visto tanto com maus olhos assim, é uma coisa que está em teste e se avalia, inclusive, utilizar aqui na Bahia, embora não tenhamos informação do uso de fato efetivo, mas estuda-se isso. Como é que o senhor tem visto essa falta, muitas vezes, até de alinhamento entre os governos estaduais e o governo federal? Veja, a esquerda brasileira, ela quer que se libere a maconha, a cocaína, quer que se libere aborto, mas um medicamento, eles são contra. É, como eu digo, uma briga política. Eles torcem pelo coronavírus. Eles viram uma oportunidade de tentar atacar o presidente através dessa pandemia mundial. Isso não faz sentido. Você tem que ver o que está dando certo no mundo, mesmo que não seja uma situação específica e totalmente comprovada, para tentar salvar as pessoas. Você não pode fazer disso uma briga política. O que está acontecendo no Brasil, infelizmente, é que muita gente, e eu vejo isso muito no Nordeste, nos governadores, fazendo política com essa doença. Isso é triste ver acontecer. Bom, a gente teve recentemente a divulgação de um vídeo, né, da reunião ministerial do dia 22 de abril, que foi divulgado após acusações feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro, da pasta da Justiça, de que o presidente Bolsonaro estaria tentando interferir politicamente na Polícia Federal. Como é que o senhor tem acompanhado toda esta situação, divulgação do vídeo, de que forma que o senhor analisa o vídeo e como que a base de apoio ao presidente Bolsonaro tem avaliado a situação de momento politicamente internamente no governo? Bom, acho que todo mundo viu o vídeo, ou pelo menos viu os principais pedaços do vídeo. O primeiro-ministro Celso de Mello não devia ter divulgado o vídeo, porque o vídeo não tinha nada a ver com o assunto da Polícia Federal. Ali trata de conversa sobre a China, sobre até a prisão ilegal de pessoas. A postura do presidente foi uma postura, na reunião, fantástica. É aquilo que a gente quer de um presidente. Alguém que tem princípios, que luta pela família, que luta pela liberdade das pessoas. Reclamou muito ao ministro Sérgio Moro que, se bandido, por uma decisão do próprio Supremo, não pode ser algemado. Vocês hoje têm governadores, prefeitos algemando pessoas que estão na praça pública, pessoas que estão no trabalho, vão lá e prendem e algemam. Ele criticou a posição do ministro Sérgio Moro de publicamente não ser contra isso. Reclamou também, simplesmente, de que estava sendo, que ele não queria ser blindado, mas que o ministro tinha que não deixar ser chantageado. A postura dele foi fantástica, defendeu aquilo que ele sempre disse na campanha, o armamento, porque o armamento deixa as pessoas protegidas e evita não só a questão de assaltos e latrocínios, mas também evita uma ditadura no Brasil que ele é totalmente contra. Ou seja, ele mostrou tudo aquilo que ele sempre defendeu e que a oposição sempre dizia que ele não defendia. Foi, na verdade, um vídeo que esclareceu até quem é ele. Para quem duvidava, na intimidade, com a sua equipe, ele disse aquilo que todo brasileiro patriota quer escutar. Bom, não tinha como, o senhor é economista por formação, não tinha como não de questionar a respeito disso. Como é que o senhor tem avaliado a política econômica do governo? E aí eu vou até, deputado, se o senhor me permite, ampliar um pouco a pergunta, falando desse momento pós-coronavírus também, quando a gente tiver essa pandemia mais controlada, tiver o estado de pandemia mais controlado, para que rumos que o senhor acredita que a gente pode ir economicamente falando e até mesmo a gente ter esses impactos econômicos minimizados e diluídos em quanto tempo, na opinião do senhor? Bom, se não fosse a pandemia, o Brasil iria crescer esse ano 5%. Iria se gerar milhões de empregos
E ao contrário disso, com essa situação de você fechar o comércio, das indústrias diminuírem a produção, você vai ter uma retração de aproximadamente entre 3% e 5% da economia do país. Isso vai gerar pelo menos mais 2,5 milhões de desempregos, pessoas que estavam empregadas e que nesses 3 meses, ultimamente, perderam o emprego. E só não perdemos mais empregos porque o presidente falou, não dá para parar tudo. Tinha gente que queria que trancasse tudo. Isso não fazia sentido. Houve muitas situações feitas para tentar minimizar a situação da pandemia. Quase 50 milhões de brasileiros receberam R$600 e a mãe de família R$1.200. As empresas tiveram recursos liberados, estou falando de, no total, mais de centenas de bilhão para pagamento de folha, de manutenção de emprego, de empréstimo para o caixa da empresa poder se manter. Ou seja, muitas medidas foram feitas paliativamente. Mas numa situação como essa, até o governo do Estado da Bahia, esse mês a arrecadação, parece que de vocês aí, está 35% a menos do que deveria ser. Se não viesse socorro do governo federal, não pagaria folha esse mês. Nós aprovamos na Câmara o auxílio às prefeituras e aos governos estaduais, e esse mês dinheiro já vai entrar no caixa dos governos estaduais e das prefeituras para pagamento. Não teria dinheiro, a grande maioria dos estados do Brasil, para pagar a folha. Muito menos para pagar a parte administrativa. Ou seja, a situação estava periclitante no país. E o presidente sancionou a lei, teve uma reunião semana passada com os governadores, e com isso vai minimizar a situação. De qualquer maneira, eu acredito muito que a gente pode tirar lições dessa pandemia. Não só quando ela passar, que nós vamos conviver com ela ainda, pelo menos até o final do ano, até surgir uma vacina ou um medicamento eficaz. Nós vamos ter, para o ano que vem, provavelmente uma recuperação econômica, mas a pandemia pode nos dar as boas lições. Nós tivemos menos poluição a nível mundial, no ar, na água. Nós tivemos a nossa vida tão agitada, quem sabe o home office tenha vindo para ficar em várias situações, que nós tenhamos um ensino à distância mais forte, que muita coisa dessa nossa vida agitada e da preservação do meio ambiente, a gente possa tirar de lição desse momento difícil que nós estamos passando. Mas, de qualquer maneira, a minha visão para o mundo é otimista. Infelizmente, no Brasil tem uma briga política com relação ao coronavírus, que não deveria existir. Mesmo quem é de esquerda tinha que estar nesse momento unido com todo mundo para dizer, olha, nós estamos apoiando, isso daqui não pode acontecer, vamos cuidar das pessoas. E cuidar das pessoas é cuidar também do emprego, cuidar do trabalho delas, da vida delas e da saúde delas. Tudo é uma coisa só, não são separadas. Não existe, eu cuido do CNPJ, eu não cuido do CPF. É uma coisa só. Os dois são interligados. E as pessoas não veem isso, querem fazer política com isso. Estamos conversando com o deputado federal Reinaldo Stefanes Júnior, pelo Paraná, pelo PSD. Por falar em briga política, deputado, como é que o senhor analisa hoje a base de apoio ao governo Bolsonaro, que a gente sabe teve algumas divergências no meio do caminho aí, principalmente com o partido PSL, alguns deputados da base de apoio deixaram esta base. Aqui na cidade a gente tem inclusive a própria Daiane Pimentel que fez esse caminho. Como é que o senhor tem analisado o apoio, visto que a gente sabe que o apoio na Câmara e no Senado são importantíssimos para a aprovação dos projetos do Executivo Federal? Como é que o senhor tem analisado essa situação? Bom, primeiro eu quero mandar meu abraço para a Daiane, eu gosto muito dela, Daiane Pimentel. Na realidade, eu diria que o Bolsonaro agora tomou uma medida mais correta. Ele precisa ter apoio e eu defendi o Bolsonaro. Eu votei no Bolsonaro no primeiro e no segundo turno das eleições. Ideologicamente, o meu pensamento é igual ao dele. Mas o PSL elegeu muitos deputados que não tinham preparo, que não tinham experiência, que não conheciam como funcionavam as coisas. E falta essa tarimba deles no Congresso. O Bolsonaro agora se aproximou de partidos como o Partido Liberal, o PL, mesmo o meu partido que já estava sempre votando com ele, o PSD, o PP, o próprio MDB e outros,
para que estejam mais presentes apoiando o governo no Congresso. São deputados que já foram governadores, ministros, que já foram secretário de Estado, que já foram deputado estadual, que têm experiência, que sabem como funciona fazer um projeto de lei, uma articulação para defender um projeto de governo. Eu acho que para isso foi muito bom. Eu acho que isso vai dar tranquilidade ao país e ele vai poder fazer realmente aquilo que o Brasil precisa, colocar em prática as suas propostas de governo. Bom, aqueles mais críticos ao presidente, ou até mesmo aqueles que deixaram a base de apoio, muitos justificaram pelo fato de acharem que há uma proximidade do governo no momento muito maior com o Centrão, que seria, de acordo com essas pessoas, se aliar à velha política, que não teria a ver com o que pregava na campanha o presidente Bolsonaro. O que é que o senhor acha dessa situação? Qual a necessidade, na visão do senhor, dessa real aproximação, tendo em vista essa possibilidade de você ter uma aprovação de projetos, mas, por outro lado, tem esses críticos que colocam que o Centrão não seria um terreno confiável para se estar andando no momento? Não, é errada essa informação. O povo elegeu essas pessoas. O povo quis eles no Congresso. Esses deputados tiveram cada um 100 mil votos. E se o povo os elegeu, o presidente tem que conviver com eles. E são deputados, na opinião, mais capazes, mais experientes, preparados para exercer a função. O presidente foi muito inteligente em se aproximar desses deputados, porque eles não são da ala política, eles foram eleitos agora, nessa eleição. É meu primeiro mandato federal. Eu já fui deputado estadual, já fui secretário de Estado no Paraná, mas é o meu primeiro mandato federal. Então, e eu sou do PSD. Mas isso, e não tem nenhum processo, não tem nada de errado na minha vida, tem princípios, luto pela moralidade, luto pelas pessoas, ou seja, o presidente está corretíssimo em ampliar a sua base, porque é necessária para você poder fazer um trabalho. E não tem, aqueles deputados não vão mudar, são eles mesmos que foram eleitos. Você não pode fazer composição com outras pessoas. O povo botou eles lá dentro. Então, e aí da Bahia, o PSD é muito bom. O Otto Alencar, o filho, que é deputado federal pela primeira vez, o Charles, que é deputado federal pela primeira vez, você tem o Zé Neto, o Paulo Magalhães, você tem um grupo muito bom do PSD e de outros partidos da Bahia que eu conheço, são deputados fantásticos. Então, tem que estar junto com esses deputados para que as coisas caminhem. Bom, para a gente encerrar, falando ainda da área da economia, voltando a falar um pouco da área da economia, que é uma área que o senhor domina muito bem, até por ser economista também, o senhor deu algumas declarações dizendo que é necessário desonerar os empresários para fazer o país crescer. Na prática, na opinião do senhor, como é que seria isso? E tem algum projeto em andamento nesse sentido, deputado? Infelizmente, a gente não vai concluir a reforma tributária esse ano, que era uma proposta do governo Bolsonaro, que é fantástica. Seria a extinção do ICMS, do ISS, do IPI, do PIS e CONFINS, e criar o IVA, Imposto de Valor Agregado, que teria uma alíquota de aproximadamente entre 12% e 15%. E, além disso, a desoneração da folha, porque hoje, quando você contrata um funcionário, por segundo R$1.000, você paga mais 1.000 de impostos. É muito caro. Então, que o empresário pagasse menos para ter funcionários, deixasse mais dinheiro no bolso do funcionário. Tudo isso nós vamos votar esse ano. São medidas que agilizariam e desburocratizariam as empresas e melhoriam o emprego. Infelizmente, vai ficar para o ano que vem essas medidas da reforma tributária, assim como a votação da prisão em segunda instância, leis importantes que estão no Congresso e que, em função da pandemia, nós estamos votando basicamente projetos na área de saúde e projetos e as medidas provisórias do governo federal. Ou seja, essa reforma que nós tanto precisamos vai ficar para o ano que vem. Deputado, a gente agradece a sua participação aqui no nosso programa, né? Desejo um ótimo dia para o senhor, que a gente tenha dias melhores, tanto no que diz respeito à questão da saúde pública, como também na economia, né? A gente sabe que a gente precisa das duas coisas, obviamente, para ter o país crescendo novamente.
tanto as pessoas estarem com saúde, como também a economia estar saudável no país. E desejo um ótimo dia para o senhor. Obrigado e um forte abraço a todos os baianos. Conversamos então com o deputado federal pelo PSD do Paraná, Reinaldo Stefanes Júnior. Ele é um dos deputados, um dos parlamentares que apoia o uso da cloroquina, da hidroxicloroquina, faz parte daquela base de apoio ao presidente Bolsonaro e trouxe a sua visão a respeito desta situação que a gente vive no país, né? Tanto do ponto de vista da saúde pública quanto da economia, já que ele é economista também por formação e tem aí o viés econômico como um viés importante na sua carreira política.